O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isto, para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais frutos, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vô-lo concederá, isto é, o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quando o homem começa a sua relação com Deus, no Antigo Testamento, o homem percebe que ele foi feito para amar. E não existe uma atitude mais profundamente arraigada no nosso ser do que essa atitude de amar o outro. Só que o amor ao outro é consequência do meu amor para com Deus. Se eu não amo a Deus, eu sou incapaz de amar o outro. Ou penso que amo. Eu amo o outro na medida em que eu amo a Deus.
Ou seja, o meu amor para com o outro é reflexo da minha relação com Deus. Se tudo está bem entre Deus e eu, com o outro tudo também ficará bem. Vejam que a capacidade de amar, ela é exclusiva do ser humano. Por quê? Porque um cachorro não ama, mesmo que ele fique ali por instinto, balançando o rabinho quando você chega, mas não é amor. Por quê? Só o homem ama, porque só o homem foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Nenhum ser humano foi feito à imagem, ou melhor, nenhum ser vivo foi feito à imagem e à semelhança de Deus, só o homem. Isso é próprio da nossa condição, amar. E vejam que São João, que escreve as cartas, o Apocalipse, que escreve o quarto evangelho, João, que é aquele discípulo que mais desfrutou do amor de Deus, onde ele mesmo se intitula o discípulo que ele amava, é ele quem nos diz que Deus é amor. É ele quem nos diz que amar é próprio de Deus. E nós amamos porque somos feitos à sua imagem e à sua semelhança. É uma pena tão grande que nós vivemos em um mundo onde reina o desamor, onde falta tanto respeito ao outro, onde faltam tantas atitudes altruístas, onde falta tanto limite para que o outro seja feliz. Nós cristãos seremos salvos na medida em que muito amarmos. Não adianta o homem cumprir todos os mandamentos da lei, tudo aquilo que o Senhor ensinou, mas se ele for incapaz de amar, eu não vou dizer nem que ele se condenará, mas ele já está condenado. Porque o segredo da vida é amar. Amar é o que dá sabor à vida. Amar é o que de verdade nos dá alegria. E nós temos necessidade de amar. Vejam bem, esse primeiro amor deve ser o amor para com Deus. Quem não ama a Deus vai amar outras coisas e vai ser infiel ao amor de Deus. Vejam, meus irmãos, quantas pessoas brigam a ferro e fogo porque um time de futebol perdeu. Muitas vezes coloca o amor pelo futebol acima do amor de Deus. Quantos amam tantas coisas e esse amor rouba o espaço de Deus? Rouba sim. Porque quando alguém consegue ficar um domingo sem ir à missa, sem receber Jesus na Eucaristia, que é aquilo que nós temos de mais precioso e de mais sagrado, e não consegue ficar um final de semana sem outras coisas,
o amor de Deus no coração daquela pessoa é menor do que o amor pelas outras coisas. E aí você coloque uma festa, o futebol e tantas coisas. Tudo isso é bom, é sadiamente bom, quando é feito na justa medida, quando não ocupa o primeiro lugar de Deus, que pertence a Deus. Eu dizia a um dos seminaristas lá em casa por esses dias, ontem ou sexta, não recordo, eu dizia assim: tenha cuidado para você não viver no seminário de quarta-feira em quarta-feira, de folga em folga. Como tem gente que vive de final de semana em final de semana. A semana toda é um tédio para trabalhar para tudo. E vive esperando ansiosamente o final de semana. Mas não é para se encontrar com Deus. De jeito nenhum. E vejam, meus irmãos, que é preciso sim todos nós fazermos essa experiência de amar. De amar a Deus, de amar o próximo. Se você pega esse texto aqui de São João, da sua primeira carta, depois desse versículo que eu iniciei a prédica hoje, São João diz assim: quem não ama, não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. Quando a gente vê no mundo essas notícias aí, como aquele louco que tocou fogo naquela creche em Janaúba, como esse outro lá agora em Santa Catarina que matou um tanto com um facão, com a faca, não recordo, que eu não li direito a manchete. Quando a gente vê tantas dessas loucuras, a primeira coisa que nós temos que perceber, essa pessoa não aprendeu a amar. Ou quando sai destruindo a vida do outro, sem responsabilidade nenhuma, dividindo as famílias, desestruturando os outros. Não aprendeu a amar. Por quê? Porque não conheceu a Deus. Por isso que a meditação, que a vida de oração, nos ajuda de verdade a estar em harmonia conosco e com Deus, conosco mesmo e com Deus. Está em harmonia com a nossa vida. Minha gente, isso é tão sério. É preciso você se encontrar e descobrir a razão pela qual o Senhor, o bom Deus, te fez. Ninguém aqui é fruto do acaso. Ninguém aqui veio ao mundo por acaso. Todos nós temos uma missão, todos nós temos uma razão pela qual Deus nos deu a vida e nos faz permanecer de pé. Qual é a razão pela qual Deus te criou? A primeira resposta é amá-lo sobre todas as coisas. Quando nós pegamos o Antigo Testamento, nós vemos o preceito mais importante do judaísmo, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Esse mandamento, ele não tem mais serventia para nós. Por quê?
Na primeira parte desse mandamento, de verdade, ele ainda continua em voga. Mas a segunda parte desse mandamento, ele caiu no ostracismo, ele não tem mais sentido. Por quê? Prestem bem atenção. Olhem aqui no versículo 12 desse capítulo 15 de João, que nós começamos a estudá-lo e a meditar na semana passada. Olhem o que o Senhor diz: este é meu mandamento, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. A medida agora para amar o outro não é mais nós. Eu não tenho mais agora que amar o outro como a mim mesmo. Eu agora tenho que amar o outro como Cristo amou. Olha aqui. Amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. Não sou eu mais a medida para que eu ame o outro. A medida é Cristo. E por quê? Porque o amor de nosso Senhor é um amor sem limites. É por isso que muitas vezes nós pensamos que Deus não existe, porque Deus, no seu infinito amor, é tão bondoso, tem tanta paciência com a gente, que parece que Ele não existe, pela grandiosidade do seu amor, da sua misericórdia. Porque Deus, ao nos deixar livres, Ele espera de verdade que nós possamos amá-lo. E esse ato de amá-lo é um ato livre, não tem como aprisionar o amor ou obrigar alguém a amar. O amor é livre, é gratuito. A gente oferece livremente. E é isso que o Senhor, o bom Deus, espera de mim como sacerdote e espera de cada um de vocês. E aí eu pergunto a vocês assim, vejam bem: se você, meu irmão, minha irmã, estivesse diante de Deus e Deus te perguntasse assim: me dê as provas que você me amou em vida, o que era que você ia dizer a Deus? Analise a sua vida e me diga quais as provas que você me deu a vida toda que me amava. Por que você disse que me amava? Ah, Senhor, eu te amava tanto em vida porque eu rezava. Aí o Senhor vai dizer: rezava porque precisava de mim. Porque tem gente que só lembra de rezar quando precisa de Deus. Ah, Senhor, eu sempre fui teu, como você era meu, se não se esforçava para cumprir os meus preceitos, se nunca tinha tempo de ir na casa de Deus, se sempre foi arrogante com os outros, se sempre fez mal ao outro, destruiu ao outro, só queria do outro tirar vantagens, sempre abriu a boca para esbravejar e quem sabe destruir o outro. E o Senhor olhando para a gente dizendo assim: o outro é sagrado, é impossível me amar se você não amou o outro. E vejam que isso é muito sério. Isso é muito sério, meus irmãos, por quê? Porque vocês sabem que nós não temos moradia fixa nesse mundo, nós estamos passando. A nossa vida é uma passagem sobre a terra, que deve ser uma passagem bela, uma passagem daqueles que verdadeiramente descobriram o amor para com Deus, e entenderam que rezar, que fazer o bem, e entenderam que perdoar o outro é próprio de quem ama a Deus, que não é algo que eu faço se eu quero, mas que eu, enquanto cristão, tenho uma obrigação de fazer.
de rezar, de fazer o bem, de perdoar o outro, mesmo que o outro não mereça. E por quê? Porque a medida não sou eu, a medida é Ele. Olha, meus irmãos, é uma pena tão grande que hoje em dia as pessoas perderam ou nem conhecem, para ser mais preciso, a verdadeira acepção das palavras, o sentido etimológico da palavra, o que aquilo quer dizer. Nós, o homem do século 21, nós somos muito levianos nas coisas, nas relações, sem profundidade. Vocês viram eu ali rindo com o Marcelo, mas eu estava dizendo a ele assim, né? Meu filho, olha, eu não sei como é que as pessoas conseguem fazer as coisas do mesmo jeito, de qualquer jeito, eu não consigo entender. Eu não consigo entender como as pessoas fazem a coisa de qualquer jeito. Ainda dizia assim para ele, olha, quando eu ficar velho, eu não vou querer paróquia de jeito nenhum. Aí ele olhou para mim assim e disse assim, porque o senhor vai ficar tão rabugento no mundo, e começou a rir, né? Por isso que ele estava rindo ali, né? Porque eu vi o castiçal torto e me deu uma agonia. Eu disse, vai arrumar aquilo ali, que está feio. Um exemplo banal, mas as pessoas fazem as coisas de qualquer modo, de qualquer jeito, sem de verdade colocar amor naquilo que faz, sem de verdade se entregar de cabeça, sem entender o que de verdade aquilo ali quer dizer. Por exemplo, é aqui onde eu quero chegar. Quando se fala hoje em dia de amizade, o que é amizade? É você conhecer alguém, trocar 4 palavras? Não. Amigo é aquele que eu carrego no meu coração, quero o bem e me esforço para que o outro de verdade seja feliz. Isso é amizade. E me esforçar para que o outro seja feliz quer dizer que muitas vezes eu vou ter que chamar a atenção do outro, porque eu quero o bem. Muitas vezes eu vou ter que dar uma chamada de atenção no outro, ou eu mesmo ser corrigido, porque quero o bem do outro. Aqui é o que a igreja chama de correção fraterna. E aqui nosso Senhor, Ele nos diz, vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. O que foi que o Senhor mandou a gente fazer? Ou melhor, deixa eu fazer vocês pensarem mais um pouquinho. O que é que vocês vieram fazer aqui na igreja? Se eu fosse perguntar aqui, muitos de vocês iam responder respostas corretas, porém não completas. Por exemplo, eu digo aqui agora, não é? Quem veio para a igreja hoje rezar, levante a mão. Um monte ia levantar. Um monte. Quem veio aqui na igreja hoje porque quer cumprir o preceito dominical? Todo mundo. Mas a resposta primeira deveria ser essa: olha, padre, eu vim à igreja para fazer o que Jesus me pediu. E o que foi que Ele pediu? Lembrem da consagração. Isto é meu corpo, isto é meu sangue, fazer isto em memória de mim. O que é que a gente veio fazer aqui? Cumprir o que Ele nos pediu, celebrar a Eucaristia em memória dEle. Por quê? Porque Ele é meu amigo. Não é uma amizade leviana, mas Ele não se contenta em estar fora de mim, adentra em mim. Para quê? Para que eu possa viver
esse amor que ele vive com o Pai. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, é preciso sim, todos os dias, termos necessidade de estreitar a nossa relação com Deus, de estreitar a nossa relação com Ele, essa relação que nos dê harmonia, que nos faça na hora das dificuldades, na hora dos problemas, permanecer de pé. Essa relação com Deus que, apesar das nossas misérias, dos nossos defeitos, das tentações que passamos, e são tantas, pelo amor de Deus, como nós já fomos tentados, e somos capazes sim de cometer as piores barbaridades, até aquilo que está mais guardado no nosso inconsciente, se não estivermos em Deus, ou se estivermos perturbados, ou se estivermos quebrado essa relação com Ele. Agora, vejam bem, Ele nos chama amigos, Ele é nosso amigo, e nós somos amigos de Deus? E nós somos amigos dele? Será que as nossas ações, as nossas atitudes nos torna verdadeiros amigos de Deus? E o mais bonito não é que você escolheu ser amigo de Deus, foi Ele que te escolheu. Olha aqui o versículo 16: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu quem vos escolhi. Nós somos vasos de eleição, Deus nos escolheu. E agora não nos resta outra saída senão nos aproximarmos de Deus para produzir bons frutos, que nos faça ir para o céu. Não temos outra saída, senão de verdade viver essa proximidade com Deus. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou. A liturgia hoje tanto nos fala isso no Evangelho, quanto nos fala na segunda leitura. E por que Deus exige tanto o amor de nós? Porque nós somos sua imagem e semelhança, não somos caricatura. É por isso que uma pessoa, quando ela não ama, ou quando ela perdeu a capacidade de amar, ela é amargurada. E a gente logo percebe um mal amado, uma mal amada. Meus queridos irmãos e minhas irmãs, a liturgia da igreja hoje volta a nossa atenção para o amor. Por quê? Porque a igreja, desde o 4º século da nossa era, a igreja sempre viu esse amor que foi derramado em nossos corações, como o Espírito Santo de Deus. Santo Agostinho, ao escrever uma obra chamada De Trinitate, Santo Agostinho diz uma das frases mais conhecidas da igreja, da história do cristianismo, quando ele diz assim: o Pai é o eterno amante, o Filho é o eterno amado e o Espírito Santo é esse amor que une os dois. Por que eu devo amar? Porque eu devo viver na graça de Deus. O Espírito Santo deve ele me conduzir a praticar o bem,
a agir com dignidade, a agir com discernimento em meio ao mundo, sendo eu uma bênção para o outro. Alguém que, apesar das minhas misérias, leva o outro para a felicidade em Deus. Na semana passada, no início desse capítulo 15, nós víamos nosso Senhor se apresentando como a videira verdadeira. Sim, Ele, a videira verdadeira, se contrapondo à videira falsa do livro de Isaías, que não produziu bons frutos. Essa videira que é Jesus produz frutos bons. Por quê? Porque nós que somos os ramos somos seivados pelo Espírito Santo de Deus. Ele é a seiva que nos faz viver. É por isso que tudo na igreja requer a invocação do Espírito Santo de Deus. E sem o Espírito Santo de Deus, o homem é um cadáver. Quantas vezes nós vemos caixões aqui dentro dessa igreja? Tem um ano que não entra. Quantas vezes nós vimos caixões aqui dentro e cadáveres aqui, e a gente olha, a gente vê aquele corpo ali que não tem vida. Por que não tem vida? Porque o Espírito de Deus não está mais ali. Porque nós somos quentes. Porque o Espírito de Deus nos aquece. Porque o nosso coração bate. Porque o Espírito Santo de Deus faz bater. E a igreja, ela recebe de nosso Senhor essa promessa: eu vou para enviar o outro Paráclito, para que ele possa conduzir vocês à plena verdade. E nós vemos de uma forma tão bonita e tão santa que é impossível perdoar alguém se não rezarmos. É impossível praticar o bem a quem nos fez mal se não rezarmos. É impossível corrigir quem a gente ama, muitas vezes dando um exemplo, chamando atenção, por fora, quem sabe, até endurecendo o coração, para despertar o outro, que o outro não está no bom caminho. Porque, minha gente, quem não ama é indiferente. Quem ama não trata o outro com indiferença, porque quer o crescimento do outro, porque quer que o outro vá para o céu, porque quer que o outro verdadeiramente cresça, tome consciência do que é e se salve. A Mãe Igreja, essa igreja que vocês todos são responsáveis por ela, que um dia se tornaram filhos de Deus por ela, vocês todos aqui devem de verdade escutar a voz da igreja, que nos conduz no caminho correto e muitas vezes antipática aos olhos do mundo. E para que nós pudéssemos de verdade chegar à conclusão de qual é a igreja que está mais correta hoje em dia, é só olhar aquela que o mundo odeia. Se o mundo odeia, essa é de Cristo. Se o mundo persegue, essa é de Cristo. Se essa não aceita as coisas do mundo, é essa que eu estou. Por quê? Porque o Senhor mesmo disse: saibam que vocês também serão odiados, porque o mundo primeiro me odiou a mim. Meus amados irmãos e minhas irmãs, na semana que vem, a igreja vai celebrar a Ascensão do Senhor, que deveria ser celebrada quinta-feira agora. No 40º dia após a Páscoa, segundo a tradição, foi o dia que o Senhor ascendeu aos céus. Mas será no próximo domingo,
o domingo da ascensão do Senhor. E nós veremos lá, de uma forma tão bonita, o Senhor subindo e nos prometendo o Espírito Santo de Deus, esse que nos congrega a todos para chegarmos aos céus. Eu rogo ao Espírito Santo de Deus que nos ilumine, que nos impulsione sempre para o caminho do bem, que apesar das nossas misérias e pecados, nós possamos permanecer firmes na retidão, para sermos de verdade luz para os outros, e emendando o nosso coração para encontrarmos Deus. Veja sempre a palavra pregada como aquilo que o Senhor, o bom Deus, me quer dizer, e assuma de verdade o compromisso de ser fiel a Deus na escuta da sua palavra. É claro que muitas coisas que aqui foram faladas, logo logo vocês esquecerão. Mas pegue um pensamento da liturgia de hoje e fique esmiuçando, ruminando ao longo da semana toda. E assim, cada vez mais de Deus, vocês vão se aproximando. Vejam que por todo esse amor que Deus nos dispensa, por todo esse amor que Deus nos dá, não nos resta outro pensamento senão agradecê-lo e dar graças a Ele por tudo de bom que Ele nos faz. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo alcançaram-lhe a vitória. Fiquemos de pé e vamos todos juntos professar a nossa fé.